Boa noite, tudo bem com vocês? Por que eu estou aqui? É uma longa história, mas eu vou contar para vocês. Se vocês estão me acompanhando, vocês viram que eu estou postando algumas mensagens. Deus tocou no meu coração para que a cada dia eu pudesse trazer uma mensagem. E ele me disse que até o Natal eu preciso estar fazendo isso. E eu confesso que a cada dia tem ficado mais difícil, né? Ele tem assim me dado as inspirações, né? Vai ter gente que vai achar que não é legal, que não tem nada a ver, mas eu estou fazendo isso para Deus, porque eu ouvi ele falar comigo que eu tenho que fazer isso. E eu tenho um temor tremendo a Deus. Quando ele fala comigo, às vezes eu prefiro até que ele não fale, porque quando ele fala, eu fico. Eu sou uma pessoa que tenho muito preguiça. A preguiça ela me pegou de uma maneira terrível que ela quer me abraçar, mas Deus está me libertando disso. A procrastinação ela tem me pegado assim, amanhã eu faço, semana que vem eu faço. Mas quando as coisas é de Deus, as coisas ficam bem mais sérias. Aí como ele colocou isso no meu coração, todos os dias eu tenho que fazer essa mensagem. E acredite, eu estou amando. Eu não vejo a hora de chegar em casa. Eu acordo 3:30 da manhã para poder ir para o trabalho. E quando eu já tô lá, Deus já tá me dando aquela inspiração que eu tenho que fazer. Então eu não vejo a hora de chegar em casa para me poder fazer. E assim foi. Ele me deu a inspiração, me deu o título da mensagem de hoje. E eu falei assim, não vejo a hora de chegar em casa, porque eu preciso colocar isso. Cheguei, lanchei, fiz o que tinha que fazer. 5 horas eu comecei a mensagem. Eu queria que a mensagem fosse para um rumo, mas Deus pegou e falou assim, não, filha, não é por aqui. Quem está agindo sou eu. Vai ser dessa maneira a mensagem. Eu confesso que foi até de Deus o que aconteceu. Né? Porque Ele está na direção de tudo. Ele é o meu rei, o meu dono. Se Ele diz que é assim, amém. Eu eu investi o meu tempo nessa mensagem das 5 até agora. Agora que eu tinha terminado essa mensagem, eu ia postar para vocês. E o que acontece? A mensagem desapareceu como num passe de mágica. Meu coração ficou triste, mas eu falei, Senhor, é para ti, eu não posso desapontar, eu tenho que falar essa mensagem, meu coração está ardendo. Gente, é a primeira vez que eu faço isso. Eu falei, Deus, eu estou escrevendo porque é mais fácil. Poxa, eu tenho que falar. Amém. Eu vim no meu quarto, eu orei e falei, Espírito Santo, sozinha eu não vou não, mas se o Senhor for comigo, eu vou falar. Gente, por favor, ouça. Ouça porque veio assim do coração de Deus e transformou a minha vida. E eu espero que transforme a sua. Amém? O título da mensagem é... Peraí que deu um branco. Isso às vezes pode acontecer. É por que nos afastamos de Deus quando Ele diz não? Como continuar amando a Deus? Essa é a verdade, eu me equivoquei. Como continuar amando a Deus quando Ele nos diz não? Talvez vai ter alguns erros, algumas coisas assim, porque igual eu te disse, é a primeira. E eu tô achando que vai ser a primeira de muitas, hein? Vocês vão me ver aí um pouco mais. Deus vai tirar essa timidez de mim, amém? Eu creio. Então, como continuar amando a Deus quando Ele nos diz não? Quem nunca ouvir um não da parte de Deus que atire a primeira pedra? Quem nunca se frustrou ou se decepcionou quando Deus disse, não, não é a hora, não é por aqui, não é desse jeito, meu filho, calma, não é hoje. Quem nunca se revoltou? Quem nunca falou, Senhor, como assim? Eu não quero, eu não aceito, isso está errado. Eu vou lá e vou fazer com as minhas próprias mãos e dá errado. Por que dá errado? Porque o que Deus tinha era outro, os planos dele era outro. Ele te disse, vai por um caminho e você foi pelo outro. Pois é, a gente acaba se frustrando, se decepcionando. Às vezes, muitas vezes, a gente acaba sendo igual uma criança mimada, a gente bate o pé e a gente diz que quer, que tem que ser desse jeito, achando que a gente vai convencer a Deus nos gritos.
Mas, meus lindos, minhas lindas, não é desse jeito, não adianta. Deus, ele não se comove com grito, ele se comove com o coração quebrantado. Esse coração quebrantado, ele faz, acredito eu, que ele faz lágrimas descer dos olhos de Deus. Acredito eu. Eu queria contar para você uma história que Deus me deu, né, para ilustrar. Imaginem um homem que tem uma causa na justiça para que um juiz possa dar uma sentença de que ele precisa de uma solução. E esse homem, ele descobre que para se achegar a esse juiz, ele precisa estar com a melhor roupa. Ele não pode ir de qualquer jeito, ele não pode ir de regata, de barba, de cabelo sem estar penteado, de bermuda, de chinelo. Não é bem assim. Ele sabe que eles têm que estar alinhados, eles têm que estar arrumados, ele tem que ter uma certa presença para se achegar diante desse juiz. Mas ele sabe que também que tem que ter uma hora marcada. Que não é simples assim. Poxa, eu vou lá ver se o juiz atende. Não, o juiz é uma autoridade. E lá se vai, ele vai e marca um horário. Mas não é quando ele quer que o juiz vai atender, é quando o juiz tem tempo. Quando o juiz tiver tempo, ele marcou. Mas ele já fica feliz, poxa, eu preciso dessa sentença, eu sei que esse juiz, ele irá dar a solução do que eu preciso. Então ele foi, está com a hora marcada, ele já sabe que ele precisa estar arrumado, ele já sabe o que ele tem que vestir e o que ele não pode vestir. Aí ele pega e descobre que ele não pode ir sozinho, porque ele precisa de um advogado para poder acompanhar ele. Então ele vai e contrata o melhor advogado que ele encontra. Porque como essa causa irá mudar a vida dele, ele pensa que se ele pegar um advogado do Estado, talvez ele não irá ganhar, e ele precisa ganhar essa causa. Então ele vai e gasta e investe o que for necessário no melhor advogado. E assim vai se passando os dias, e ele fica assim, eu não posso perder essa data, eu vou anotar, eu vou colocar na agenda do telefone para despertar, na porta da geladeira, porque é uma data especial. E vai se chegando os dias, ele já tem o advogado, ele já tem a roupa, tudo está caminhando perfeitamente. E quando está chegando a véspera, aquele homem fica tão nervoso, tão ansioso. É um misto de emoções que ele não sabe o que fazer. Que ele perde a fome, ele perde a sede, ele fica sem ter o que fazer, só querendo chegar no dia seguinte. Quando chega a noite, ele perde o sono, ele fica apenas ansioso para que aquilo venha acontecer. E ele não consegue dormir porque ele tem medo de perder a hora. A audiência dele está marcada para 2 horas da tarde, mas ele pensa, e se meu carro quebra? E se eu pego um engarrafamento, se a polícia me para, quer saber, eu vou chegar lá às 9 horas da manhã. E assim foi, ele chegou 8h55 da manhã. E tá ele naquele sol que Deus dava, com fome, porque o corpo, né, começou a pedir, porque no dia anterior ele não tinha comido nada. Então ele estava lá com muita fome, com sede e sem R$ 1 no bolso, porque todo o dinheiro que ele tinha, ele investiu no melhor advogado, ele investiu na melhor roupa. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena porque a sentença que o juiz me der, isso vai mudar a minha vida para sempre. Vai valer a pena. E a hora foi passando, devagar. Parecia até que o relógio andava para trás. Mas ele estava lá naquele sol, naquela angústia, e foi dando 10, foi dando 11, foi dando meio-dia. Ele via pessoas entrando, pessoas saindo, pessoas entrando e pessoas saindo. E quando deu meio-dia, meio-dia e 20, ele super ansioso, cadê o seu advogado? Cadê? Ele anda de um lado, ele anda para o outro, ele procura, ele vai, ele fica ansioso e nada do advogado chegar. Dá 1 hora, dá 1h20, dá 1h40, 1h47, o carro do advogado chega e ele já vai correndo, ei, como assim? Por que você não veio? Ele falou, como assim eu não vim? Eu estou enganado ou a audiência é 2 horas? Sim, mas você poderia estar aqui mais cedo. Ele falou assim, por quê? Eu sou um profissional, eu sei o que eu estou fazendo. Aí o advogado se
Se entra não, né? Se achega até a sala do juiz para poder passar os devidos acontecimentos, o que o juiz precisa saber sobre aquela causa. E depois ele acaba chamando o seu cliente para poder chegar e falar com o juiz. E aquele homem super nervoso, ansioso, arrumado, chega na sala, senta com seu advogado, é anunciado a entrada do juiz. Então ele logo se levanta em sinal de respeito, porque assim que tem que ser, né? Quando uma autoridade entra, as pessoas se levantam. E o juiz foi, eles já se sentaram e chamou o advogado para que o advogado pudesse ir lá e falar o que estava acontecendo. Aquele homem com aqueles olhos assim, totalmente olhando para o juiz, tentando demonstrar o maior nível de respeito possível, tentando entender o que eles estavam falando, mas ele sequer sabia. A única coisa que ele entendia era quando o advogado mostrava que estava falando sobre ele, ou que quando falava o nome dele, e ele assinava com a cabeça em concordância para ver se talvez aquilo ajudaria de alguma forma, mas ele estava perdido, sem saber o que estava acontecendo. E o advogado chega e diz a ele: agora vamos esperar a sentença. Aí o juiz o chama e diz: a sua sentença foi negada. E bate o martelo. Ele diz: como assim foi negada? Eu fiz. O advogado: calma, não se altere. Aconselhou ele da melhor forma para não fazer aquilo. Porque se ele fizesse, se ele se irasse, ele seria desacato, ele seria preso. Então ele engoliu o choro, saiu de lá perturbado, sem reação, sem entender. Porque ele tinha feito tudo o que era necessário, ele tinha comprado a melhor roupa, ele tinha contratado o melhor advogado, ele estava na hora certa, ele fez tudo o que era possível diante dele. Ele ficou tão perplexo com aquilo, porque ele não achava que poderia acontecer aquilo. Para ele, aquela causa já estava ganha. Ele perde até o rumo da sua casa, ele fica assim desnorteado. Essa é uma história. É difícil de acreditar, né? Mas acontece. Fala pra mim, por que com Deus é diferente? Você já parou para perguntar? Eu falo isso por mim. Eu não sei como é a sua intimidade com Deus. Mas eu chego e falo: Senhor, eu preciso disso, 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 para isso e para aquele outro. E tu acredita que Deus não me dá? Eu fico perplexa. Eu falo: Senhor, como assim? Eu vou na igreja, eu oro, eu vou na igreja uma vez por semana, eu tento ser boa, eu tento ajudar o próximo, eu tento fazer isso, eu tento fazer aquilo. Eu me revolto. Sabe, às vezes eu penso assim: poxa, para que eu vou servir a Deus? Os meus olhos acabam até olhando para os ímpios e falo assim: poxa, fulano tem isso, cicrano tem aquilo, e ele sequer te serve. Sabe, eu deixo até a amargura, desculpa, entrar no meu coração. Sabe, a inveja, eu tenho inveja do ímpio. Você acredita nisso? Eu não sei se você tem, mas eu chego a ter inveja do ímpio porque ele consegue aquilo que eu não consigo. E eu me revolto contra Deus, a ponto de não querer mais saber dele, a ponto de falar: quer saber? Chega, cansei de ser crente. Que ideia, né? Agora deixa eu te contar uma outra história. Gente, o vídeo tá longo, mas vale a pena. Vale a pena porque Deus, ele é tremendo. No final... Mas o bonito não é o final, o bonito é a trajetória. Olha para você ver, os meus olhos estão brilhando, gente. Oh, aleluias, glória a Deus. Agora deixa eu te contar uma outra história. Uma pessoa vai com a sua família num restaurante, né, para comer algo. Vamos dizer que é uma pizza. Você sabia que o garçom que atende essa família, ele está sempre bem arrumado? Você já parou para perceber? Você já notou algum garçom quando você vai a algum restaurante? Não precisa ser restaurante chique não, tá? Só um restaurante bom. Restaurante bom. Ele está sempre alinhado, com aquela roupa social, o cabelo sempre bem penteado, a barba sempre bem feita. Ele sempre, é porque hoje nós estamos usando máscara, mas ele sempre com aquele sorriso no rosto, sempre educado: senhor, senhora, da melhor forma possível, ele te atende. E você vai, sequer olha nos olhos daquele garçom, simplesmente escolhe o seu pedido e diz para ele que você está com fome.
para ele fazer o mais rápido possível, que você só quer comer e ir. Mas ele, em momento nenhum, ele deixa de ser educado com você, ele deixa de ser cordial, ele deixa de te tratar bem. E ele vai e faz o seu pedido, porque na mente dele, poxa, aquela família deve estar com fome. Tem uma criança, quer saber? Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou lá na cozinha e vou pedir para que eles possam fazer mais rápido. Poxa, eu gostei tanto daquela criança. Eu acho que vou colocar uma porção a mais, mesmo se for por minha conta, ou eu vou dar uma sobremesa, eu vou fazer alguma coisa a mais para eles. Aí o pedido sai o mais rápido possível, porque aquele garçom ficou atormentando os cozinheiros a ponto assim dele ser excomungado de lá. Mas ele vai com aquele sorriso no rosto e com aquele prato, com aquela bandeja em mãos, pronto para poder entregar para aquela família. E mais uma vez, aquele moço sequer olha para aquele homem. Mas o garçom pensa, é fome, deixa. Na hora que ele vê o mimo que eu mandei para o filho dele, eu acho que ele vai se quebrantar. Aí ele pega e faz aquele sinalzinho, né? Típico, de chamar o garçom. E o garçom com aquele sorriso no rosto e vai, oi senhor, o senhor gostou? Tem mais alguma coisa que eu possa fazer por você? E ele todo seco, a conta. Preciso ir embora, mas o senhor ficou satisfeito? Eu quero apenas a conta, por favor. Se quer dar atenção, se quer fala com ele, se quer trata ele com o mínimo de respeito. Mas tudo bem, o garçom está lá, porque na mente daquele cliente, ele tem que fazer, porque é a obrigação dele, ele está ganhando para aquilo. Mas ele faz da melhor forma possível. E aquele cliente vai, paga a conta, levanta e vai embora, sequer olha para a cara do garçom, sequer agradece pelo bom atendimento que teve. E se puder, nem volta mais naquele lugar. E se tiver oportunidade, ainda vai falar mal daquilo que nem aconteceu. Como nós humanos somos tristes. E ainda achamos que somos bons. Que terrível, né? Poxa, o que uma história... Deixa eu colocar o cabelo que eu acho que ficou melhor. O que uma história tem a ver com a outra? Agora vamos trazer essas duas histórias para o mundo espiritual. Quanto de nós pedimos algo para Deus de qualquer jeito? Sabe, a gente só vem aqui ou no nosso quarto, ou na intimidade, de qualquer maneira. Senhor, eu preciso disso. Aí Deus não te dá e você se revolta, você bate o pé, você faz igual criança mimada, não quer mais saber de Deus, se afasta, se desvia, murmura. Tu já pensou que o erro está em você? Eu nunca vi. Eu vi pouca coisa, mas esses olhos ainda contemplarão muitas coisas. Pela glória de Deus, eu acredito. Eu nunca vi Deus se afastar de alguém. Poxa, Deus deixou fulano porque ele deixou de orar, porque ele não foi para a igreja. Deus sempre esteve, sempre está e sempre estará no mesmo lugar. Você sempre saberá onde encontrar Deus. Ele nunca se afastou de você. Nós nos afastamos de Deus. Nós procuramos Ele apenas quando a gente precisa de algo. Sabe? A gente acha que Deus é um garçom. A gente chega e trata Ele da pior forma possível. Mas Deus, Ele sempre está lá com aquele sorriso lindo no rosto, nos atendendo, porque Ele disse, ei, o meu filho veio falar comigo. O que será que Ele quer? É isso que você quer, filho? Eu vou lá, eu vou preparar. A gente, sabe, a gente acha que Deus é assim. Como nos enganamos, não é mesmo? Como é triste. Eu te convido hoje a fazer algo diferente. Se você já passou por essa situação de ter um pedido não atendido por Deus, que eu acredito que isso já pode ter acontecido com você, assim como já aconteceu comigo várias e várias vezes, e possivelmente também irá acontecer, que eu acho que falta dedos na mãos, nos pés, para poder contar quantas vezes que Deus me disse não. Quantas vezes que eu não alcancei aquilo que eu pedi, ou quantas vezes que eu sequer entendi o porquê. Ele sequer me respondeu. Mas hoje eu quero te convidar a fazer uma coisa diferente. Da próxima vez que você tiver um pedido, que só Ele, só Deus pode fazer por você. Vamos fazer diferente?
Vamos usar a nossa melhor roupa? Todo mundo tem a sua melhor roupa. Não estou falando que é para você sair, gastar e ter que comprar uma roupa cara para impressionar a Deus. A gente não precisa disso. Coração quebrantado impressiona a Deus. Mas vamos fazer diferente. Deus é uma autoridade. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o leão da tribo de Judá. Mas a gente tem tratado ele pior do que um garçom. Você já parou para pensar? Então vamos fazer diferente dessa vez. Vamos usar a nossa melhor roupa. Você sabia que a gente não precisa marcar hora para a gente falar com Deus? Que nesse momento que eu estou aqui passando essa mensagem contigo, se eu parar de falar com vocês e eu falar com ele, ele me ouve? Também te ouve. O que acontece? Vamos fazer diferente. Mas vamos fazer bem diferente. Sabe o Espírito Santo? Aquele que ele deixou, o nosso Consolador? Vamos chamar ele para ser o nosso advogado. Então a gente vai orar ao Espírito Santo e falar: Espírito Santo, eu tenho uma causa que só Deus... Sabe, quando a gente usa isso, é só Deus, é só Deus. Marca uma hora para mim e pede com fé, pede com força. E o Espírito Santo vai levar a Deus. E ele vai te dar a hora e a data e o local. Eu creio, você crê, amém? Eu creio. Ele vai te dar a hora, a data, tudo certinho. Então vamos colocar a nossa melhor roupa. Só que não vamos fazer igual aquele moço que fez por causa do juiz para impressionar a ele, que ele ficou tão nervoso a ponto de não conseguir comer, a ponto de ficar ansioso, de não conseguir dormir. Mas sabe o que a gente pode fazer? Vamos jejuar? Vamos jejuar em prol daquilo que eu preciso, que só Deus pode fazer? Tira um tempo de jejum. Você sabe a intimidade que você tem com Deus. Então vamos tirar um tempo para jejuar, seja um dia, seja 2, seja uma semana, seja o tamanho da bênção que você quer. Tire um tempo para você jejuar. E quando tiver a véspera, não perca a noite de sono, de nervoso, de ansioso, mas ganhe uma noite de adoração, de louvor, que você passe a noite, sabe, adorando, a noite toda adorando Ele. Não com medo que você vai perder a hora de chegar, mas porque ele precisa dessa... Mentira, ele não precisa. Nós precisamos adorar a Deus. Então que a noite anterior do encontro que você terá com Deus, que você possa apenas adorá-lo. Ajoelhe, ore, se derrame, se quebrante diante desse Deus lindo e maravilhoso. Enfim, é chegada a hora. Vamos correr se possível for, para um encontro, vamos chegar lá o mais cedo possível. E sabe o que é lindo? O nosso advogado, ele não vai chegar atrasado. Você não vai ficar nervoso, ficar olhando no relógio, meu Deus, cadê esse advogado que não chega, está chegando a hora. Ele esteve com você o tempo todo, desde quando você pediu para ele para marcar, desde quando você estava orando, você estava pedindo, ele te acompanhou esse tempo todo. Então ele está aí do seu lado. Enfim, chegou a hora, você vai se achegar a Deus. Aí você pensa, será que o Espírito Santo vai falar? Você tem acesso ao Pai. Sabia? O véu se rasgou. Você pode falar assim, ó, face a face com Ele. Pai, eu preciso disso por causa disso. E quando te faltar palavras que você já não souber mais o que dizer, aí sim, o nosso advogado, ele entra em ação e vai e leva a Deus aquilo que o nosso coração precisa, mas a gente não consegue falar. Sabe o que é lindo? Deus vai atender o seu pedido. Mas Deus mudou? Não, né? Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo o mesmo amanhã. Se você fizer isso, Ele também vai continuar sendo. Se você não fizer, Ele também vai continuar sendo. E aí? Ele vai te dar aquilo que você pediu. Você vai ficar tão feliz, tão agraciado. Mas não é pelo que você ganhou. É pela experiência, é pelo contato, é pelo... Sabe, às vezes me falta até palavras. Sabe, eu acho que a presença de Deus nesse momento, nesse encontro que você terá com Ele vai ser tão grande.
que Deus fará igual aquele garçom. Acho que eu vou dar um mimo para ela. Poxa, foi tão bonita a maneira que ela se chegou a mim. Poxa, ela me pediu isso, eu vou dar isso também. Aí ele vai falar, minha filha, meu filho, meu lindo, minha linda, o que é que eu posso fazer mais por você? Tem mais alguma coisa? Aí você vai falar, não, Senhor, não tem. Eu só não quero mais sair da sua presença. Eu só quero estar o tempo todo te adorando, te louvando. Eu só quero ficar aqui. Aí você descobre que aquilo que você foi pedir não é nada perto da presença que você sentiu de Deus. Nossa, quer dizer que esse é o caminho? Esse pode ser o caminho. Esse pode ser o caminho para você ganhar a sua bênção. Esse pode ser o caminho para você ter mais contato com Deus. Ah, mas isso então é garantido que Deus vai me atender. Eu vou seguir todo o protocolo. Talvez. Se isso for bom para você, se isso estiver nos planos dele, isso vai acontecer. Mas se por um acaso você for e acontecer assim como aconteceu com aquele juiz, a sua sentença for negada, sabe quem vai estar lá do lado? O Espírito Santo. E ele vai te consolar, ele vai te abraçar e vai falar, filha, filho, isso foi um livramento, o que você pediu não era bom. Porque na palavra diz que se a gente pede e não recebe, é porque a gente pede mal. Ou porque Deus tem algo 1000 vezes melhor para te dar. Você sabia que o bom é inimigo do ótimo? Às vezes a gente sempre quer o bom para a nossa vida, mas Deus ele tem um ótimo para poder te dar. Então, se possível, ele vai te